Salve, salve a todos. Bem-vindos ao nosso quarto encontro, um total de 6, meia dúzia, quarta aula da disciplina da nossa pós-graduação no MBA da UniFTech, da disciplina de armazenagem, distribuição, transporte e seguros. Então, sejamos todos muito bem-vindos a esse momento. Cá estou eu mais uma vez, professor Fábio Capec, e espero que a aula de hoje, o momento de hoje, seja tão próspero ou mais como os de todos. Então, no assunto de hoje, nós veremos a temática seguro de carga, né? E com foco principal na questão da formação e melhor definição de qual seguro a gente deve, como dimensionar, qual seguro optar. Então, é esse o objetivo final que eu espero ao término desse momento, que vocês tenham essa condição de montagem, né, de suporte, de argumentação para uma melhor decisão de qual seguro adotar, qual formato, quais valores, enfim, toda a formatação necessária para a decisão de um melhor seguro. Tá, pessoal? Então, lembrando que esta aula fica gravada, fica disponível a todos a qualquer momento, e na plataforma do Moodle, imediatamente abaixo do link da aula, né? Então, como já está, inclusive, o da aula de ontem, no dia 21/10/2022, das 19 às 22, então já está lá gravado. Muito bem, moçada. Deixa eu estar aqui para compartilhar daqui a pouco a tela. Oi, tem mais gente agora que eu vi. Peter, bom dia, Octávio. Bom dia, professor. Show, vocês apareceram agora, né? Bom dia. Não, já estava um tempinho ali, antes do senhor começar a gravar, a gente já estava. Pô, eu não vi. Mas legal, que bom, que bom. Fiquei surpreso positivamente, legal. Então tá, moçada. Então o assunto de hoje é seguros. E como é que nós vamos, então, transcorrer essa aula? Vou fazer um resumo, um balanço, um overview, né? Um resgate rápido dos seguros que a gente tem aí de carga, principalmente dos dois modais mais utilizados, aí, o rodoviário e o aquaviário, hidroviário, né? Mas o foco mesmo, né, vai ser proporcionar a vocês como melhor decidir por qual seguro, porque os seguros estão aí, né? Entender quais seguros tem, saber quais tem, é a tarefa mais simples, que a gente vai matar aqui em breve momento. O mais difícil, que esse é o foco da nossa aula, é justamente nós, como executivos, né, executivas aí do mercado, termos condições de melhor decidir por qual seguro optar, por qual formatação de seguro, né? Então, é esse o foco da nossa aula, tá, gente? Para tanto, nós vamos nos valer da metodologia mais utilizada aí no mundo, de gestão de riscos, tá? Que é a metodologia COSO, que é uma sigla em inglês, aí, COSO. Então, a gente já vai ver o que significa, que é também a metodologia utilizada por órgãos oficiais no Brasil e muitos outros no mundo também, né? Vou trazer para vocês, então, já descendo ao nível operacional, a metodologia de gestão de riscos que é adotada por diversos órgãos, dentre eles aí eu destaquei o Tribunal de Contas da União, o Manual do Tribunal de Contas da União, que todo esse material, inclusive, já está disponível para vocês ali na plataforma, tá? Tudo que eu passar aqui para vocês, obviamente, está disponível já previamente ali na plataforma, então vocês podem fazer bom uso. Então, eu vou compartilhar a tela aqui e vou mostrar para vocês o que tem lá no Moodle. Bom, então aqui, segundo final de semana, encontro hoje de 22 de outubro. Então, temos aqui o material para hoje, dois que tratam de seguro de carga, um rodoviária e o outro hidroviária. E aí eu trouxe para vocês alguns outros materiais, como um levantamento de empregos no setor de transporte até agosto de 2022, então é um levantamento bem atual. E aqui, nesses últimos dois links, na verdade, os dois redundam no mesmo lugar.
Aqui o último é um material em PDF direto, que é o Manual de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas da União, que tem ali passo a passo, né, como a metodologia de como fazer isso, né, que é o foco principal aqui do nosso encontro, de como fazer a boa gestão de riscos. E aí, ao final, a gente ter condição de saber qual o melhor formato de seguros adotar. E esse link, ele arremete vocês para a página lá do Tribunal de Contas da União, onde tem mais outras opções de informações, tá? Então, eu coloquei direto ali o manual, a metodologia, né, de gestão de riscos, que, repito, é internacional e é adotada aqui pelo Brasil pelos órgãos oficiais, e trouxe para você diretamente já o do Tribunal de Contas da União, que é, vamos dizer assim, o símbolo do compliance, né, no Brasil. E o link, ele pega mais coisa. Então, tem lá o site, né, do Tribunal de Contas, e tem mais outras informações que, eventualmente, vocês queiram tratar. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para nós. Moçada, então vamos lá. Vamos começar do básico, tá? O que é um seguro? Seguro de carga. É uma segurança para o caso de haver alguma sinistralidade. O nome é meio sinistro, né? Mas o que é, então, um sinistro? Falem para mim, por favor, o que vocês entendem por sinistro? É algo pavoroso, sinistro? Não, o que é um sinistro? O sinistro é quando acontece uma avaria na carga, ou quando a carga é roubada, quando... Então, um sinistro é que nem um automóvel, né? Quando há um acidente, há algo fora do normal, né? Perfeito. Existem dezenas de possibilidades para sinistros, tá? Então, você tem roubo, você tem furto, você tem roubo qualificado, você tem avarias diversas. Então, você tem uma série de eventos, fenômenos, e, principalmente, você tem o momentum, né, da ocorrência desses sinistros, que também varia muito na hora da decisão de qual seguro a gente vai adotar. Então, a primeira coisa é entender quais são os sinistros possíveis, quais são os riscos sinistros, né, possíveis, que a nossa carga pode sofrer. A nossa carga ela vai ter tal trajeto, vai sair de tal ponto, podendo ser uma compra ou uma venda nossa, tá? Ela vai sair de tal ponto, vai percorrer tal caminho, por tal modal, tais modais, passando por tais agentes, até chegar a tal ponto e até o seu destino final. Isso tudo tem que ser muito detalhadamente mapeado. E eu vou também trazer para vocês uma metodologia simples que dá muito certo para se gerenciar isso, que é um mapeamento de processo através de software de BPM, Business Process Modeler, tá? Modelador de processos de negócio. E aí, depois que a gente enxerga tudo isso que eu falei aqui, de onde sai até onde chega e por onde passa, eu não estou falando só de localidade, estou falando em termos sobre o filtro de processos, né, de ações, de processos gerenciais, né, atividades, enfim, a gente consegue enxergar, pô, onde é que tem maior probabilidade de acontecer algum problema. A partir desta visão e desta análise, a gente consegue, opa, aqui eu preciso, então, ter seguro no transporte. Ou não, espera aí. Transporte aqui, o risco de sinistro não é tão grande, então eu não vou pagar tanto seguro assim para um risco baixo. Eu vou, opa, aqui, mas o risco é no embarque ou no desembarque. Então, vejam, os seguros, gente, eles dependem, obviamente, né, basicamente do valor da carga, é claro, da natureza da carga, das condicionantes, né, desse transporte, desde a sua saída até da sua origem até o seu destino, podendo ser compra ou venda, ou os dois, mas também levam em consideração isso que a gente vai trabalhar hoje,
que é o que está na nossa mão trabalhar, que é a gestão dos riscos. Ou seja, quais são os riscos que podem incorrer, né, num sinistro e aí, consequentemente, ter que ser ativado um seguro. Tá bom? Eu vou fazer um paralelo aqui com seguro de carro, de veículo, que é uma atividade mais simples, né, da gente entender, mas que tem a mesma lógica, segue a mesma lógica do seguro de carga. Quem tem veículo sabe que quando vai fazer um seguro, quais são os questionamentos, né? Quais são as variáveis, o mapeamento, mesma coisa que eu estava falando aqui para cá, que a seguradora ela nos faz. Ela pergunta: esse seu carro, ele dorme em garagem ou dorme na rua? Ele passa o dia em garagem ou passa o dia na rua? Ainda tem algumas seguradoras que perguntam se essas garagens têm seguro ou não. Perfil seu de motorista, solteiro ou casado, solteira ou casada, né? Qual a sua profissão, bairro onde mora, bairro onde trabalha, tráfego, por onde passa, carga horária de utilização do veículo e etc. e tal. Então, vejam, para que isso tudo? Para justamente a seguradora fazer uma avaliação do risco da ocorrência de uma sinistralidade, qualquer que seja ela. No caso do carro, aí tem acidente, mas no caso de cargas, tem as suas sinistralidades particulares, que é roubo, furto, avarias, praticamente parecida, né, com o que a gente está falando aqui, o exemplo de um veículo. Então, moçada, o nosso trabalho aqui vai se focar em cima da gestão de riscos. Então, eu espero poder, ao final desse encontro, proporcionar a vocês esta condição de terem, né, essa capacidade, essa competência de fazerem uma avaliação do risco, da sinistralidade ou das sinistralidades que vocês entenderem serem recorrentes, potencialmente recorrentes, e aí sim, ao final dessa análise, dessa gestão de riscos, tomarem as decisões que vocês julgarem mais adequadas. E quando eu digo mais adequadas, é contrabalanceando oferta de seguro com disponibilidade de pagar por ele. Porque, por óbvio, se a nossa limitação de recursos para pagar o seguro fosse infinita, a gente não precisava aqui estar fazendo esse esforço todo de gestão de riscos. A gente simplesmente pagava um seguro completão de tudo. O que seria um seguro completão de tudo? Cobrindo desde o embarcador ao transportador, ao desembarcador, e num valor maior possível. Só que isso aí, essa lógica, ela é inviável financeiramente. É a mesma coisa de você querer ganhar na Mega Sena cobrindo todas as apostas. Acredito que haja dinheiro no mundo para isso, mas o valor que você investe ali não cobre o que você eventualmente ganha, né, na Mega Sena. Então, a mesma coisa segue a lógica do seguro. Então, se você quiser cobrir todas as possibilidades, ou seja, não vamos fazer essa análise de gestão de riscos, não. A gente simplesmente cobre todas as possibilidades. E quais são todas as possibilidades? Desde o embarque até o transporte e terminando no desembarque, desde o momento a montante de uma compra até a jusante de uma venda. Então, todo o trajeto e todo o máximo de valor. Então, vamos fazer isso, pronto, resolvida a guerra. Não precisa, podemos ir para casa, Capec, não precisamos mais ter aula, não precisamos mais nos estressar com isso. Seria ótimo se a gente pudesse ter essa disponibilidade de recursos, mas não temos. E mesmo que tivéssemos, não vale a pena, porque daí você está pagando muito mais do que o que de valor você vai gerar naquele transporte, né? Porque, quer queira, quer não, a movimentação de cargas é uma das diversas atividades de transformação da produção que geram valor. Porque se você está raciocinando numa produção fabril, por exemplo, onde você compra lá determinado insumo, transforma esse insumo para depois vender, toda essa lógica ela é
regida por uma questão de valores. Quanto que eu estou pagando pela compra, quanto que eu tenho de custos aqui pela minha transformação, para eu precificar a minha venda, e, ao final, obviamente, isso daí tem que ter um resíduo que a gente chama de lucro, né? O seguro, mesma coisa. O seguro vai estar como um dos elementos de custo aí no meio, que tem que ser considerado, e não pode ele, na sua soma, zerar ou negativar, via de regra, o que eu chamei aqui, ironicamente, de resíduo, que não é um resíduo, o lucro. Tá? Então, esse é o nosso exercício de hoje. Tá bem até aqui, ok, gente? Tudo certo, estamos acompanhando aí. Tá. Então, vamos lá. Vou de novo compartilhar a tela e vamos seguir aqui uma sequência onde primeiro eu vou apresentar para vocês, a título de aquece aqui, os principais tipos de seguro que a gente tem, dos modais principais, terrestres e aquaviários, e depois nós vamos trabalhar aquilo que eu disse que é o nosso foco, que é a gestão de riscos. Tá? Bom, primeiramente aqui os seguros terrestres, né? Modal rodoviário, principalmente. Então, nós temos aí esses três aqui. Deixa eu só tirar daqui, que está na minha cara, aqui a minha telinha. Nós temos aí o seguro RR, riscos rodoviários, que é obrigatório para embarcadores, podendo ser utilizado por transportadores, e aqui vem a descrição, tá? Que é um seguro all-inclusive, vamos dizer assim, né? Obrigatório para embarcadores. Então, de uma maneira geral, ele não cobre apenas o vício próprio da mercadoria, imperícia, imprudência ou negligência de transportadores e embarcadores. Cobre o roubo de cargas quando constatada força maior. Então, vejam já o detalhe que eu chamo a atenção aqui. Deixa eu até compartilhar a tela e voltar para mim. Quem já passou por uma situação de ativar o seguro, então, veja, a gente estava falando até agora em concepção de qual seguro melhor, né? Quem já passou por uma experiência de ter que ativar o seguro, aconteceu algum sinistro e você ter que ativar, né, a cobertura do seguro, já deve ter passado pela experiência de ter que discutir: mas espera aí, como assim foi roubo? Como assim foi furto? Qual é a diferença de roubo e furto, hein? Falem para mim qual é a diferença de roubo de carga e furto de carga. Furto de carga é quando não foi visto, foi visto depois, não teve a ação de render uma pessoa. E o roubo é quando tu rende a pessoa e leva. Perfeito, Peter. Furto é sem violência, roubo é com violência, né? Violência, às vezes, não física, às vezes psicológica. Então, o furto é nas escondidas, na surdina ali, né? Alguém pega, ninguém viu, e quando se percebe, já era. O roubo, não. O roubo é arma na cara, aquela coisa violenta e tal. Enfim, de maneira mais geral, mais comum, é isso. Muito bom, Peter. Então, veja, quando você ativa um seguro, normalmente há a necessidade de você comprovar, você que está segurado, né, que está apelando aí para a ativação do seguro, para o ressarcimento daquilo que foi perdido, normalmente há a necessidade de você comprovar tudo aquilo que lá no contrato você acordou. Então, como assim? Lá no contrato você coloca: eu quero um seguro para somente roubo de carga. Beleza. Aí você passar um tempo e tal, aconteceu um sinistro, aí você vai lá no seguro e diz: roubaram minha carga. A seguradora certamente vai cobrar, se já não estabeleceu esse tipo de informação lá no contrato, certamente estabelece, quais são as comprovações que você tem que apresentar para dizer que, de fato, houve um roubo de carga, e não um furto de carga, e não um desvio de carga, um conluio, né, entre a própria empresa, o próprio funcionário e algum ilícito, algum ladrão, enfim, que queira fazer o mau lícito ali, mau uso, né, daquela carga. E aí você começa a ter problemas se, de fato, você não está tendo boa-fé ou, de fato, não consegue comprovar.
De novo, fazendo paralelo com o carro, mesma coisa. Qual é o primeiro documento que qualquer seguro vai exigir quando você vai cobrar do seguro, né? Bateram no meu carro, roubaram meu carro. Vai cobrar o quê? O BO, boletim de ocorrência. Ah, mas está tudo bem, Capec. Então, daí, o BO qualquer um faz. Mais ou menos, não é tão assim, porque à medida que você faz um BO, você está se expondo, você tem que registrar ali, bota teu CPF, ou no caso da empresa, vai botar o CNPJ. Então, você está assumindo ali uma informação que, se depois vier a ser comprovada como de má-fé, isso aí vai ter uma consequência danosa, né? Então, há uma presunção de que haja boa-fé, de que aquela informação seja verdadeira. Então, de novo, quando você vai ativar o seguro, não é simplesmente dizer, ah, roubaram minha carga. Não, você tem que apresentar determinados documentos que comprovem isso. E nessa documentação, você, como eu disse aqui, em relação ao exemplo do carro, você fica ali exposto no sentido de que pô, você está assinando embaixo o que você está dizendo. E espera-se que isso seja verdadeiro, porque se não for, você vai sofrer consequências depois, pode e deve sofrer consequências legais aí danosas, né? Então, só que isso não é trivial, você tem que saber, né? Poxa, espera aí, eu vou contratar tal serviço de seguro, mas, pô, isso aqui me exige uma série de comprovantes e tal, será que eu vou ter isso? Então, vejam, seguro é quanto eu quero cobertura, quanto eu vou pagar e o que eu vou ter que fazer para poder ativar. O que eu vou ter que fazer para poder ativar? Ganhar esse seguro quando houver um sinistro. Então, olha o quanto a gente tem que raciocinar. Eu não entrei ainda nem na análise metodológica dos riscos, eu estou fazendo só um preâmbulo. Tá? Mas seguro, então, não é simplesmente assim, ah, não, vamos pegar logo o all-inclusive, all risks, né? Que daí já resolve tudo, Capec. Isso é muita coisa arada, muita encheção de saco. Não, não é bem assim. Primeiro, porque se você pega o all risks para tudo, você vai pagar muito mais caro, às vezes não vale a pena. E ao reduzir para tentar customizar ali no que de fato vale a pena, antes de analisar o nível de riscos, né, de probabilidade de impacto propriamente dita, você tem que também avaliar o esforço que você vai ter que fazer, que produzir, para poder comprovar aquilo ali. Tá bom? Então, voltando aqui para o compartilhamento de tela. Então, você tem esses riscos rodoviários, que é obrigatório para os embarcadores, mas não obrigatório para o transportador. Você tem o RCTRC, né, o Responsabilidade Civil Transportador Rodoviário de Carga, que este é obrigatório para o transportador, garante ao transportador faltas, avarias sofridas pelos bens que lhe são entregues para o transporte, pelos quais sejam responsáveis em consequência, né? Basicamente, aí, por imperícia, imprudência ou negligência. Sobre esses três termos, gente, são termos chavões e tal, mas não custa a gente aqui reavivar, né? Por favor, diferenciem para mim imperícia, imprudência e negligência com a visão de seguros, que uma coisa é diferente da outra. Vocês poderiam me dizer, Capec, imperícia é isso, negligência é aquilo, imprudência é aquilo. Então, vamos lá. Imperícia significa que a pessoa não tem a devida perícia, né? A devida habilidade para manipular uma carga, por exemplo, não tem o devido treinamento para fazer aquilo. Então, aconteceu um sinistro, o pressuposto sempre é esse, tá? Aconteceu um sinistro, você vai acionar o seguro, aí o seguro vai dizer, espera aí, pô, você está acionando um seguro que você mesmo, pela sua incompetência, gerou. Aí você, não foi isso. Aconteceu porque foi um acidente. Para você comprovar isso, então, por exemplo, você tem que mostrar que o teu funcionário, simulando aqui uma situação em que um funcionário manipulando ali uma empilhadeira, aconteceu um capotamento, um acidente, né, na movimentação da carga. Para evitar dizer que aquilo ali foi uma imperícia, você tem que mostrar que o teu funcionário
tem a devida habilitação para motorista de empilhadeira, para piloto de empilhadeira, enfim, para condução de empilhadeira. Então, você tem que mostrar ali que ele fez curso lá no Senat, no Serviço Nacional de Aprendizado de Transporte, ou outro órgão competente. Você tem que mostrar que a empilhadeira estava em dia com a sua manutenção preventiva, né? E, eventualmente, o percurso por onde passou também tem que mostrar que estava em condições, que, enfim, o piso, luminosidade, tudo envolvido ali, não houve nenhuma imperícia. Então, tudo que devia ser sabido estava sendo respeitado. Primeira coisa. Mas tudo bem, vamos evoluindo. Todo mundo sabia, as máquinas estavam ok, ou seja, não foi o caso de imperícia, mas como é que não foi imprudência? Por que daqui a pouco, tudo bem, o teu piloto, o motorista tem habilitação, será que ele não estava numa velocidade muito grande? Como é que se avalia isso? Dependendo das distâncias, dependendo da força do impacto, da avaria, né? Então, você não pode alegar que aconteceu um abalroamento de uma coluna de porta-pallet de um armazém. Tá bem, Peter. Onde uma empilhadeira estivesse andando, né, a 10 por hora. Dificilmente uma empilhadeira andando a 10 km por hora, ela vai, se acontecer, né, de bater numa coluna de porta-pallet, vai derrubá-lo. Então, espera aí, houve imprudência, ou seja, tem a perícia, tem a habilitação, a máquina está ok para ser operada, mas houve uma imperícia. Como é que se comprova isso? Você tem tacógrafo, você tem câmeras, você tem como demonstrar que não houve imprudência, perdão. E a questão da negligência por exemplo, fez tudo isso, tinha perícia, não houve imprudência, e se respeitou todos aqueles limites ali impostos. Então, um dos limites mais comuns ali são faixas de segurança, né? Se eu estou dando exemplo aqui dentro do armazém, mas vale para uma estrada, vale para uma hidrovia, vale para uma aerovia, né? Então, você tem faixas permitidas para tráfego em todos os modais. Você tem velocidades previstas para todos os as faixas, mas pegando essa das faixas de segurança, que é um dos itens recorrentes mais comuns aí de negligência, né? Não, para ir mais rápido, não vou até o final e fazer a curva em cotovelo. Eu vou já fazer a curva antes, porque daí eu já ganho tempo na ida e volta. Pois é, mas aí as pessoas que estão circulando ali, elas confiam, que nem faixa de pedestre, né? Confia que na faixa de pedestre o veículo vai parar. Então, isso aí tudo também tem que ser devidamente comprovado, porque o seguro vai exigir. E a gente tem que ter preventivamente essa capacidade. Tá bom, moçada? Vamos voltar aqui para a tela, então. E, por fim, aqui, o facultativo responsabilidade civil, transportador rodoviário, desaparecimento de carga, também é facultativo e exclusivo para transportadores. Então, garante a estes as perdas ou danos decorridos do desaparecimento da carga, concomitante, ou seja, ao mesmo tempo com o veículo, né? Em consequência de furto ou simples ou qualificado, roubo, extorsão simples ou mediante sequestro e apropriação indébita, né? Então, são termos técnicos aí que são colocados, tá bem? Isso no setor rodoviário. Indo para o setor hidroviário, né? Então, você também tem outros tipos de seguro, de cobertura restrita, restrita B, restrita C, básica, ampla A. Então, vejam, vou aqui ficar lendo para vocês, tá, gente? Tem esse material aí, não é o objetivo nosso da aula. Como eu disse, o objetivo é a gente poder entender qual seguro ou qual tamanho de seguro. Deixa eu tirar aqui da compartilhar a tela. Então, esse material eu deixo para vocês, porque não é o objetivo nosso. O objetivo nosso é como melhor tomar essa decisão, né? Então, para isso que eu quero dedicar aqui esse tempo. E aí vamos agora direto no que interessa. Mas, igual, vamos fazer uma pausa e pergunta. Tudo bem até aqui?
Sigamos. Então, agora eu vou compartilhar a tela, já indo direto ali para a metodologia de gestão de riscos, tá? Que é uma metodologia um tanto quanto extensa, porém simples. Vocês vão ver que ela tem uma sequência lógica, né? Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês e vou voltando aqui para a gente conversar. Bom, primeira coisa, eu mostro para vocês aqui um fluxograma, tá? Um mapeamento de processos. Por que eu mostro isso para vocês, gente? Aqui é um processo genérico de estabelecimento de contexto e tal. Quem nunca fez isso pode estar achando isso aqui, Tacapé, que é isso, né? Então, para quem nunca viu isso, isso aqui é uma forma de você mapear processos. Como é que você mapeia processo? Aqui é a lógica da piscina, do pool, tá? Onde você tem o pool, que é a piscina toda, o retângulo todo, ou seja, todo o processo da esquerda para a direita, perdão, da esquerda para a direita, iniciando e terminando, e podendo descer e subir as raias, entre aspas, né? Que daí são os atores diferentes desse processo. Cada caixinha dessa, cada símbolo desse é uma ação, uma decisão, enfim, é um movimento diferente, tá? Um banco de dados, um documento gerado, etc. O que importa é que, deixa eu voltar aqui para vocês me verem. O que importa nessa lógica do BPM, que eu vou escrever aqui para vocês poderem depois pesquisar, então é Business Process Modeler. Então, modelador de processo de negócio. E eu vou sugerir dois aqui que eu sei que tem formato free, que é o Visage e o Ares Express. Deve ter outros, certamente, mas esses aí, com certeza, eu lhes recomendo, porque eu sei que tem versão free e utilizo, tá? O que permite esses BPMs? Permite vocês fazerem aquela visualização gráfica, que um processo ele pode ser mapeado de maneira analítica, né, em formulário, linearmente, de cima para baixo, mas pode também ser mapeado de maneira gráfica. Eu recomendo, para fins de enxergar melhor, fazer aquele mapeamento gráfico. A Capec tem que saber mexer naquilo e tal. Sim, tem que saber mexer. Mas eu digo para vocês que esses BPMs, hoje em dia, eles, como todos os programas, aplicativos, enfim, ferramentas informatizadas, eles cada vez mais estão se tornando auto-intuitivos, tá? Então, não digo que são fáceis de você dominar e saber montar, mas também não são cada vez menos difíceis, né? Então, não precisa ter curso, fazer uma outra pós-graduação para poder aprender. Peter, quer falar alguma coisa? Está com a telinha aí clicando? Tá. Beleza? Então, eu recomendo fazer o mapeamento do processo que vocês querem segurar. Qual seguro eu vou fazer para a minha compra de suprimentos? Então, mapeiem esse processo. Mapeiem de maneira gráfica. Para quê? Para que vocês possam enxergar que lá naquele momento lá do embarque é que tem um risco, porque ali o pessoal que trabalha é num país tal, é numa localidade tal, cuja o treinamento do profissional, dos profissionais ali envolvidos não é tão bom, não é tão governado, não é tão supervisionado. Se vocês entenderem que aquilo ali é um risco, opa, beleza. Não, não é ali. Ou, além dali, tem também no meio do caminho, vai passar por uma região onde há uma probabilidade, um histórico de roubo de carga muito grande. Então, dentro da cidade, determinado bairro, dentro do estado, uma determinada localidade, né, mais isolada, interpaíses, vai passar por uma fronteira complicada, hidroviário, ali é ataque de piratas, isso aí tem, quem lida com importação, dependendo da rota que passa, acreditem, existem piratas no mundo ainda, né? Não é igual os desenhos, os filmes que a gente vê, mas existe, tá? São ladrões de carga igual, né? Só que no modal, normalmente ali hidroviário, né? Aquaviário. Tá bom, gente? E aí, ao enxergar, feito o mapeamento,
do processo. E ao analisar e enxergar as fragilidades, aí vocês já começam a ter mais condições de decidirem, opa, espera aí, eu preciso de um seguro que cubra o transporte, porque a maior parte dos riscos eu estou vendo ocorrer ali no transporte. Não, no transporte não tem tanto. É lá no embarque o problema. Então, vamos enfatizar o seguro lá. Vejam, pessoal, análise de riscos, prestem bem atenção nisso. A diferença de risco, ou melhor, o significado de risco é uma probabilidade de acontecer algum sinistro. Então, quando você fala em risco, você não pode dizer vai ou não vai. Você pode dizer vai em tal medida acontecer, ou pode em tal medida acontecer tal risco. E essa probabilidade, né, é que, primeiramente, tem que ser considerada. Depois que você considera a probabilidade da ocorrência num determinado sinistro, num determinado risco de sinistro, aí você vai avaliar ou tentar avaliar os impactos dessa probabilidade. Então, resumindo, você mapeia todo o seu processo, você tem toda a supervisão, né, da sequência ali do processo que você está querendo segurar. Você vai avaliar, vai identificar quais são os riscos, você vai avaliar. Tudo isso que eu estou falando aqui tem método e já na sequência eu vou mostrar para vocês, mas a sequência é essa. Então, você enxerga, visualiza, você identifica quais são os riscos. Opa, aqui tem, aqui tem, aqui tem. Aí depois você vai analisar isso. Ah, é mais aqui, é mais ali, é de natureza mais tal, é de outra natureza. E aí você vai fazer essa análise de probabilidades e impactos. Então, a probabilidade disso aqui acontecer é tanta, existe um método lá para isso, e o impacto em acontecendo é tanto, porque às vezes, sabe o que acontece? Você tem probabilidades de acontecer determinados sinistros cujos impactos em ocorrendo são baixos. Então, por exemplo, na hora do embarque, existe uma probabilidade, né, em determinados setores, de extravio de caixas ali, né, de volumes. Mas os itens são tão poucos, são tão pequenos, cujo impacto disso aí não vai afetar muito. Então, daqui a pouco, você botar um seguro para cobrir um item, uma meia, de R$ 2,19, não vale a pena. Então, o impacto de acontecer o sinistro, estão me roubando as meias, estão me roubando os itens, os diodos eletrônicos, estão me roubando determinados itens, estão me furtando, né? Perdão. Determinados itens. Então, existe ali uma probabilidade muito grande de acontecer isso. Beleza. Quer dizer, beleza não, mas você conseguiu, pelo menos, detectar isso. Mas e o impacto disso? Qual é? Porque você parar tudo para conferir, para avaliar, você tem um custo também. Entende? Então, qual é o impacto disso? Aí você avalia a probabilidade de impacto e aí você vai tomar uma decisão de qual seguro você vai adotar. Até aqui ok, gente? Tá, vamos lá. Então, vou compartilhar a tela aqui de novo. Então, você fez aí esse mapeamento de processo, você enxergou, você identificou os riscos e começa a fazer essas avaliações. Vejam, aí começa a entrar no método, tá? Da esquerda para a direita. Bom, então, quando você começa a identificar, esse aqui é o gráfico gravata borboleta, tá? O bow tie. Então, você começa a avaliar da esquerda para a direita. Vamos seguir aqui, gente. Ó, fonte do perigo, então, causa daquele fenômeno. Então, você tem que primeiro identificar que fenômeno você está falando. É furto de carga? É avaria? É roubo? É o quê? E aí tá. Fonte expressa para esse perigo. O que você pode fazer para prevenir esse perigo? Então, nesse primeiro momento, antes do risco em si, do evento indesejado acontecer, a gente está falando em prevenção. Depois que, eventualmente, o evento indesejado ocorre, você está falando em recuperação.
e aí consequências mediante isso. Voltando aqui para nós. Por que é importante? De novo, o foco aqui não é fazer a gestão de riscos, o foco aqui é, a partir da gestão de riscos, você definir qual o melhor seguro vai adotar. Só que, à medida que você faz uma melhor avaliação, gestão do risco, você, repito, consegue tomar uma melhor decisão quanto a qual seguro você vai adotar. E quando eu digo adotar seguro, não quer dizer, tá, eu concluo que o melhor seguro é esse, e aí na hora que eu ativar o seguro, vai me pagar, vai me cobrir. Não, lembra do exemplo que eu dei? Roubaram a minha carga. Tá bom, cadê o documento tal, o BO, cadê o tacógrafo, cadê uma série de comprovações, não é só falar, né, que aconteceu tal coisa. Você tem que comprovar. Então, voltando aqui para o gráfico, para essa ilustração da gravata borboleta, então a gente começa a ver que, à medida que a gente identifica quais são as potenciais fontes de risco, a gente, em decorrência disso, consegue pensar, bom, que tipo de prevenção eu posso estabelecer para que, quando ocorrer o fenômeno, se ocorrer, a gente já estabeleceu em contrato que é aquilo que a gente vai usar para comprovar. Percebam que eu estou aqui falando antes, né, no exercício anterior à contratação do risco, para que vocês, na hora de assinar um contrato, coloquem ali os termos que vocês depois vão poder cumprir. Porque o maior problema de um contrato de seguro é que você aceite condições sem olhar, sem avaliar, se você depois vai poder cumprir aquilo. Não, eu quero contratar aqui um seguro completo. Só que aí você não lê quais são as exigências da seguradora para você poder fazer uso daquele seguro completo, ou seguro parcial, não importa qual seguro esteja falando, e aí você não avaliando isso, você não vai conseguir fazer uso. Ainda que você tenha ali a sua carga sofrido o sinistro real, sem má-fé, sem má interpretação. Aconteceu, mas você não consegue comprovar. E aí você não vai fazer uso do seguro, que é prejuízo, obviamente. Não é só o prejuízo financeiro, né, em função da carga em si. É o prejuízo depois da produção, da programação da produção, prejuízo de compromisso da entrega daquela produção, né, também. Então, você vai ter um prejuízo muito maior do que aquele diretamente relacionado ao valor da carga, né? Fora o ser humano também, né? O valor que eventualmente pode acometer ali os seres humanos envolvidos naquilo ali, pode ter um dano pessoal. E dano pessoal não é só físico, pode ser um dano psicológico, tem uma série de situações que tem que ser levado em consideração, né? Tá bom? Então vamos adiante. De novo, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá, gente? Então, aqui, primeira coisa que vocês podem se valer é vamos dizer, essa ilustração da gravata borboleta. Mas aqui, tal que eu disse para vocês, deixa eu subir aqui até a capa, o Manual de Gestão de Riscos do Tribunal de Contas da União, que está lá no Moodle, disponível para vocês, aqui, ó, nesse link aqui, tá? Na página do dia de hoje. Aqui, ó, segundo final de semana, encontro online e tal. Então, aqui embaixo está aqui esse material que está aberto aqui. Na sua página, já estou indo direto aqui para onde começa a falar, né? Do que a gente vai trabalhar. Na sua página 21, começa aqui, de fato, o processo de gestão de riscos, tá? Então, aqui vejam. Tudo aquilo que eu conversei agora para vocês em termos práticos está aqui em termos metodológicos. Então, você estabelece o contexto, ou seja, você tem ali o mapeamento do processo. A partir do mapeamento do processo, você identifica quais são os riscos que podem ocorrer. Furto, roubo, algum tipo de avaria e etc. Atraso, ok? Isso também faz parte, né? Aí você vai analisar os riscos. Bom, qual é a natureza de cada risco desse e tal? Você vai avaliar esse risco. Avaliar é a probabilidade do risco ocorrer e os impactos em ocorrendo. Então, gráfico ali da gravata borboleta. Depois disso, como é que eu vou tratar esses riscos? Então, veja, os riscos eles não necessariamente precisam ser eliminados. Então, quando você raciocina ali com um evento não desejado, que é um risco,
você não necessariamente precisa tratá-lo de maneira a eliminá-lo, a zerá-lo, porque isso tem um custo. Então, existem tratamentos e tratamentos. Vamos ver já já. Depois disso, você vai ter que ter capacidade de comunicação para as partes interessadas. No caso aqui, para fins de seguro, o que é isso? É para a seguradora. Então, você vai estabelecer perante a seguradora que, em ocorrendo determinado risco que você identificou e você fez uma análise, a gente vai comunicar para vocês através de tal documentação, de tal materialidade. E aí, isso tudo tem que constar em contrato, tá bom? E ainda temos o monitoramento e, obviamente, a melhoria contínua, porque se está ocorrendo um risco com uma recorrência indesejada, você provavelmente não vai querer que aquilo ali se repita. E, de novo, deixa eu voltar aqui a tela. Gente, quando eu falo risco, não é só furto e roubo e avaria. Você pode ter risco e estabelecer um seguro, às vezes, em relação a atrasos de entrega. Então, é como se fosse uma multa, né? Ó, transportadora, se você não entregar em tanto tempo, você vai pagar uma multa, que não deixa de ser um certo seguro, né? Seguro perante um evento não desejado. No caso aqui, eu estou exemplificando como um atraso. Então, por favor, seguro não é só a lógica do furto, roubo e avaria. Você pode ter um seguro contra qualquer tipo de evento indesejado. Por isso que a gente está trabalhando aqui, o mais importante é a gestão de riscos, tá? Moçada, então, seguinte, vou voltar ali para o manual do TCU, tá? O que a gente tem que ter em mente, então? Esta sequência, tá? Então, de novo, vocês têm que ter condição de entender o contexto do processo que vocês estão falando. É uma compra, é uma entrega, pode ser o recorte processual que vocês quiserem. Pode ser a cadeia de suprimentos, ou seja, compra, entrega, produção, venda, ou como pode ser uma microatividade ali. Não, é na interface com o transportador que a gente tem problema. É no descarregamento, é no carregamento, não importa. Delimite, né, o recorte processual, estabeleça o contexto, e aí você identifica quais são os riscos ali que possam ocorrer, você faz uma análise, né, de natureza desse risco, se é um risco de imagem, se é um risco de operação, se é um risco de tecnologia, né, porque também tem isso, né, tem a natureza dos riscos, né, e aí você vai avaliar, que é a probabilidade e o impacto, vai ver quais são os tratamentos. E aí depois você vai ter essa capacidade de dizer para a seguradora, ó, a gente, se ocorrer, vai te mostrar que o risco ocorreu através de tal situação, o sinistro ocorreu através de tal informação. Isso vai ter que estar em contrato e a coisa vai ter que ser cumprida. O que nós aqui vamos trabalhar? Para fins pedagógicos. Então, aqui fazendo o recorte para a sala de aula. Eu vou trabalhar com vocês algumas partes daquela metodologia, não todas. Eu não vou cobrar que vocês façam aí mapeamento do processo, isso aí tudo também não é viável aqui para a aula. O que eu quero de vocês é que vocês identifiquem um determinado processo, né? Vocês vão me dizer, Capec, a gente vai falar do seguro de compras, a gente vai falar do seguro na hora da entrega, a gente vai falar do seguro só na hora da recepção do material, do descarregamento, da conferência, tanto para receber ou para expedição. Não tem problema. Vocês vão Então, primeiro passo. Deixa eu escrever aqui. Delimitação do contexto processual. Então, exemplo. Compras, descarga, carga, entrega, etc. Tá? Eu esqueci de botar o número 1 ali, mas era número 1, parênteses, delimitação do contexto e tal. Tá? Então, a primeira coisa é isso que vocês vão me dizer. Do que vocês estão falando, de qual contexto, né? Vocês estão avaliando o risco. Segundo, vocês vão fazer uma análise de probabilidade, vão identificar quais riscos
podem ocorrer. Então, aqui, os riscos mais comuns. Roubo, furto, avaria. Eu vou incluir aqui riscos de processo, tá? Atrasos, etc. Então, o primeiro passo é delimitar o contexto do que vocês estão falando. Segundo, identificar riscos, e eu quero que vocês me identifiquem 3, para fins de exemplo. Podem ser 3 tipos de roubo, tá? Pode ser 3 tipos de furto. Pô, mas como assim, Capec? Sim, vocês podem, veja, furto e roubo, por exemplo, não é só uma coisa. Você pode ter roubo, por exemplo, quando para em sinal, pegando aqui o deslocamento do veículo. Roubo, quando você passa, quando chove, que daí o trânsito fica mais lento e aí permite o assédio maior. O próprio veículo pode dar problema e parar, ficar ilhado. Então, você tem situações diversas para o mesmo fenômeno. Avaria, mesma coisa. Choveu, pessoas jogam as coisas. Então, quando chove, há um risco maior de avaria. E aí, agora, a gente vai entrar nesse terceiro passo, que é a probabilidade e impactos. Veja, na metodologia de análise de riscos, vocês vão ler ali que ele pede assim, que você classifique, você dê nota para a probabilidade e dê notas para o impacto. Como assim dar notas? Então, você tem uma escala de 1 a 5, tanto para a probabilidade do risco ocorrer, como de 1 a 5, probabilidade do impacto ocorrer. O que seria esse 1 a 5 para probabilidade? Então, 1 é a menor, 5 sempre é a maior, tá? Então, se você der a probabilidade 1 para aquele risco de roubo ocorrer, significa que o risco é muito baixo. Se você der 2, moderado, 3, mais recorrente, 4, alto, 5, praticamente certo de acontecer. Então, probabilidade do roubo, por exemplo. Impacto desse roubo. Se ocorreu o roubo, o impacto é 1, porque aquilo ali é um item pequeno, de valor baixo. Não, é 2, porque, né, já compromete que se quando rouba, não rouba um pouco. Então, isso tudo é a análise que vocês fizeram. 3 já é médio, 4 é alto, é um item de valor alto, é tecnológico, é celular, é não sei o quê. 5, muito alto, é caro, peças que não tem condição da gente sofrer perda. Então, são análises de 1 a 5, sendo 1 menor, 5 maior, tanto de probabilidade quanto de impacto. Na sequência do método, quando ele fala em análise, né, dos riscos, ele nada mais é do que fazer uma multiplicação desses 2 números. Então, se você tiver uma probabilidade que você mesmo ali avaliou como 3, média, e um impacto alto, 5, você vai multiplicar 3 vezes 5, vai dar 15. O que significa esse 15? Tem lá uma tabela que vai te dizer, 15 é um impacto muito grande. Vou descer aqui que a gente vai seguir a sequência. O estabelecimento do contexto. Aí tem todo o método ali que serve para vocês. Identificação dos riscos. Não vou cobrar isso aqui de vocês, né? Isso aqui fica para quem quiser. Então, probabilidade de impacto, de 1 a 5. Então, 1 é menor, né? 5 é maior. Então, ele chama de provável, pouco provável e tal. Impacto, mesma coisa, muito baixo, muito alto. E aí, depois disso, você vai fazer a análise. Olha aqui, essa tabela. Aí você vai multiplicar os números que você definiu ali para probabilidade e para impacto, e dependendo da faixa que cair, eles têm aqui uma classificação. Então, se cair na faixa verde, são impactos baixos, né? Se cair na amarela, impactos altos. Se cair na vermelha, impactos extremos. Então, aí vai depender de uma coisa chamada apetite de risco. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Que significa dizer o seguinte, tá bom, multiplicou ali, deu baixo, médio, alto e extremo. E aí, o que você, empresa, vai
aceitar, vai admitir? Qual é o teu apetite de risco? O que significa esse apetite de risco e qual a sua importância? Significa o quanto a empresa está disposta a aceitar aquele risco. Então, eu vou fazer um transporte de carga para uma região cuja a análise da probabilidade de impacto é 25. É 5 de probabilidade, ou seja, vai acontecer algum problema, que você já identificou no passo 1, identificação do risco. E em ocorrendo, né, esse problema, que é 5, tem um impacto muito alto também. Então, vai dar 25, ou seja, a pior hipótese. O que isso significa perante teu seguro, tua seguradora? Significa que a tua seguradora vai saber que aquilo ali é um seguro que tem uma probabilidade muito alta e um impacto muito alto, probabilidade muito alta de acontecer e um impacto muito alto que ela vai ressarcir. Então, ela vai calcular quanto que tu vai pagar por isso. Você entende? E aí é que está o grande segredo da coisa. Então, perante a relação com a seguradora, o mais importante é você começar a mostrar para ela, ó, a minha análise de risco mostra isso. Eu tenho condição de produzir determinada documentação, de determinados processos de prevenção. Então, a gente vai lá para o gráfico gravata borboleta. Então, a gente tem prevenções, depois tratamentos, o que a gente vai fazer. E a seguradora vai olhar, bom, essa empresa leva a sério isso. Então, com todo esse esforço, resumindo aqui, gente, a gente consegue reduzir os custos de seguro. Ah, mas Capec, você acabou de dar um exemplo que pode acontecer, né? Que tu tem lá um risco de roubo, furto, avaria alto, probabilidade alta, 5, e impacto alto, 20, aí multiplicando a 25. Como é que você me diz que a seguradora vai olhar isso e vai reduzir o custo do seguro? Na medida em que você, empresa, mostra para ela que você está gerenciando esse risco, que não é uma coisa assim que, ó, acontece aí e a gente não está nem aí. Há uma preocupação da empresa em tentar evitar isso, através das prevenções, gráfico borboleta, gravata borboleta, e através das contenções, que eu agora vou tratar. Então, você, voltando aqui para a tela compartilhada, você fez essa análise, mas aí depois você vai, depois de análise de impacto e probabilidade, você vai tratar isso. Como é que você vai tratar? Ações de gerenciamento do risco, né? Então, opa, para nível baixo, você tem algumas possibilidades. Aceita o risco, monitora, monitora, né, e gerencia. Quando o risco é médio, na faixa amarela, bom, depende, né? Se você vai só aceitar, vai gerenciar, vai fazer algum esforço. Quando é alto e assim por diante. Então, o que significa? Significa que você vai mostrar para a seguradora que você não está simplesmente de braço cruzado esperando acontecer e dizer para a seguradora chorando, ó, roubaram minha carga. Não, a minha empresa ela toma providências preventivas e a posteriori. E desta forma, né? Dependendo da classificação que a gente tem do risco. Eu quero chegar aqui no tratamento. Aqui, ó. Então, nós temos, deixa eu pegar aqui, praticamente 4 tratamentos. Aqui, ó. Esses são os 4 tratamentos que a gente pode dar. Então, a gente, de baixo para cima, tá, gente? Aqui, ó. A gente pode aceitar os riscos. Tudo bem, é pequeno a probabilidade, ou probabilidade mais ou menos, mas o impacto é pequeno, então tá. A gente pode tentar mitigar, ou seja, reduzir. A gente pode transferir, como assim transferir? A gente pode dividir isso. A gente pode dividir isso com os atores envolvidos, que lá no primeiro passo, no processo, na contextualização, a gente enxerga quem são. E a gente pode evitar. Não é inadmissível, isso aqui é muito ruim. Então, gente, veja, olha o quanto todo esse esforço de gestão de riscos é importante para que a gente possa otimizar o dimensionamento do seguro. O seguro é um dos itens mais caros que tem no transporte de cargas. Mais caro do que o próprio custo do transporte em si, custo de combustível, custo de operacional, de manipulação de estaleiro, enfim, do que for.
é o seguro, né? E quanto maior, que fique claro isso, tá? Quanto maior for o esforço para a gente gerenciar os riscos desse sinistro, qualquer que seja ele acontecer, otimiza melhor, reduz, né, o nosso custo, o nosso encargo de seguro. Otimiza à medida que a gente mostra para a seguradora que a gente até faz um pouco do trabalho deles, né? A gente identifica os riscos, a gente analisa, avalia o risco, analisa o risco, probabilidade de impacto, a gente mostra atividades preventivas, a gente mostra que está fazendo atividades de controle e depois tenta as medidas de controle ali, né, para poder aceitar o risco, para poder mitigar, reduzir, para poder pelo menos transferir ou evitar. Não, isso aqui não pode. Tá? E aí, por fim, o que eu vou perguntar para vocês, então, é justamente isso. Quais medidas... deixa eu só olhar aqui o termo que ele está usando para não falar diferente. Tratamento, perdão. Quais medidas de... perdão. De tratamento de riscos adotarei. Então, vejam. Essas são as quatro atividades que eu quero passar para vocês, tá? Sobre esse assunto. Então, vamos fazer aqui o balanço da nossa aula de hoje. Então, seguros servem para quê? O nome já diz, para segurar, né, a carga. Segurar perante o quê? Perante algum sinistro. O que é um sinistro? É um problema, é um evento não desejado. O que nós aqui vamos fazer, estamos tratando na nossa aula? A gestão da probabilidade, a gestão dos riscos, probabilidades e impactos do risco desses eventos sinistros acontecerem, que é nisso que a gente pode trabalhar para poder melhor direcionar qual seguro vai contratar. Melhor seguro significa quanto vai ser coberto e mediante a quais condições ele será coberto. Então, não é só uma questão de valor, é uma questão de como que a gente vai conseguir ativar. Porque se for furto é de um jeito, se for roubo é de outro, se for avaria é de outro. Em consequência, também os valores. Né? E aí eu peço para vocês, então, essas 4 atividades, que vocês, então, me delimitem do que vão falar. Então, a CAPEC, a gente vai fazer aqui uma análise de riscos das compras, então, do processo todo, desde colocação do pedido, a preparação da entrega, até a entrega propriamente dita por parte do fornecedor, podendo ser uma relação aí doméstica, nacional ou internacional, não importa. Segundo, aí eu vou pedir para vocês, tá, então esse é o contexto que vocês estão falando. Quais são os riscos envolvidos? Então, eu quero 3, tá? Quero que vocês me digam, aqui tem risco de acidente, aqui tem risco de dano da carga, de avaria, extravio, furto, de roubo. Enfim, os nomes não precisam ser técnicos para os riscos, pode chamar como vocês quiserem. Quero 3, tá? Terceiro passo, qual é a probabilidade de impacto que esses riscos podem, esses 3, né, podem acontecer? Então, eu identifiquei que tem roubo e avaria. Na verdade, vamos fazer o seguinte, no número 2, que eu peço aí identificar o risco, então identifiquem apenas o risco mais significativo. Pronto. Então, ao invés de 3 riscos, eu quero um só. Então, no número 2 ali, identificar quais riscos, eu quero que vocês me elejam o principal, aquele que é mais significativo, tá? Para que isso? Para que agora, no próximo exercício, vocês possam fazer direcionados para esse risco. Qual é a probabilidade de impacto deste risco? Então, eu quero que vocês me digam realmente, é muito alta, é média, tanto para probabilidade quanto para impacto. A resposta dessa terceira pergunta, ela pouco adianta. O que adianta agora é a sequência dela. O que vocês vão fazer em função disso? Quais medidas de tratamento vocês vão adotar? E aí vocês têm aquelas 4 ali, que é aceitar, mitigar, transferir. Esse transferir é compartilhar também, tá? Eu vou escrever aqui, porque
é o mesmo significado. Ou evitar. Não dá para acontecer isso aí. Capec, qual a diferença dessas medidas aí de tratamento na prática? Na prática é o seguinte, percebam que para você evitar um risco, o esforço é muito maior do que você simplesmente aceitá-lo, não é? Ah, mas tudo bem. Isso tudo aqui, Capec, você está dizendo para nós que é um esforço que a nossa empresa vai fazer para, primeiro, tomar uma melhor decisão de qual seguro vai adotar e, depois que adotar, melhor formular um contrato perante a seguradora, de maneira que quando a gente for ativar o seguro, a gente não tem aquelas dor de cabeça. A seguradora vai dizer, não, mas aqui, ó, falta o formulário, o certificado da Lua, não sei das cores, que senão você não consegue comprovar que aconteceu tal sinistro. Então, você está fazendo todo esse esforço para justamente conceber um contrato mais adequado perante a seguradora e mais viável, no sentido de que você vai conseguir fazer cumprir depois, caso aconteça. E as diferentes formas de tratamento, elas decorrem dos diferentes esforços também que vocês vão ter que fazer. Convenhamos, você aceitar a ocorrência, né, a probabilidade de impacto de um determinado risco, o esforço para você aceitar é um esforço menor do que um esforço para você mitigar. Aceita o risco? Então tá, vamos lá, seja o que Deus quiser. Ah, não, tem que mitigar. Para começar a mitigar, tem que definir em qual medida. Eu não vou cobrar isso de vocês agora aqui, mas na vida real se cobra. Mitigar em tantos por cento, etc. e tal. Que é reduzir, né? Então, opa, para você reduzir, você já vai ter que fazer dentro daquela lógica da gravata borboleta, você vai ter que fazer um esforço de controle e prevenção e controle maior. Ah, não vou fazer nada disso. A gente vai transferir e compartilhar o risco. O que significa na prática? Você vai chegar para o teu fornecedor, né, dentro do meu exemplo aqui de fornecimento, você vai chegar para ele e vai dizer, ó, você também tem responsabilidade sobre isso. Isso não vai acontecer assim só de boca. Você tem que também, na hora do contrato de compra, dentro do exemplo que eu estou dando, né, botar lá que até tal ponto o fornecedor é responsável e por responsabilidade significa que ele tem que fazer tais ações. Mesma coisa que a gente está aqui falando para nós, vai cobrar dele também. Nós vamos virar a seguradora, né, perante aí o fornecedor. A gente vai cobrar dele uma série de medidas. E isso tudo, esse esforço todo perante a seguradora tem um valor muito grande, porque daí ela começa a perceber, bom, essa carga aqui, ela vai ser segurada e ela não está só sendo cuidada pelo agente que está me contratando, está sendo segurada por toda a cadeia de suprimento, ali, pelo fornecedor também. Ou seja, o custo desse seguro tende a ser menor, porque tem mais gente ali responsável. O accountability, né? Deixa eu escrever aqui. Dentro da lógica da governança, accountability ele está maior. Isso tende a reduzir seguro, o custo, né? E o evitar, o evitar é o melhor dos mundos. Então, na prática, significa você chegar para a empresa de seguro e dizer assim, não, a gente aqui evita o risco, ou seja, eu boto uma empresa, é uma segurança armada. E é uma segurança treinada pelos melhores grupos e tal, aí já entra numa uma questão qualitativa, né, do elemento de segurança armada, que é um item caro, caríssimo, né? Mas, para a seguradora isso tem uma relevância muito maior, ela vai te cobrar muito menos de seguro do que se você não tiver nada, né? Só na mão de Deus ali. Tá bom, gente? Então, é isso que eu quero de vocês. E repetindo, quando eu digo eu quero de vocês, aqui a gente está em aula, no momento, né? Não precisa me entregar isso agora, isso tudo vai ser alvo de inclusão na atividade avaliativa final da disciplina. Então, hoje, de novo, né, a quarta aula, este é o quarto bloco de atividades que eu vou incluir e sintetizar numa só, numa grande atividade, que eu vou apresentar para vocês no nosso sexto e último encontro, que vai ser no sábado que vem. Tá bom? Então, hoje, isso aqui é o que vocês, se quiserem já ganhar tempo, vão fazendo para fins de fixação melhor, né, das competências aqui trabalhadas na aula, mas não preciso me entregar nada agora, porém, já adiantariam a vida de vocês naquilo que será
Então, já estou lhe dizendo, vou lhes dizendo, isso aqui será alvo de inclusão no objeto de avaliação consolidado da disciplina. Esses 4 questionamentos. Deixa eu olhar de novo ali a delimitação do contexto, o que vocês estão falando. Aqui a gente vai, então, fazer uma análise de risco para fim de definir qual é o melhor seguro das compras, do pedido, da entrega, não importa. Falem do que vocês quiserem. Da logística reversa, sei lá. Segundo passo, quero que vocês identifiquem um risco, eu pedi 3 ali, mas vamos diminuir para 1. Qual o principal risco que pode ocorrer? Aí, terceiro passo, qual é a probabilidade de impacto? Então, vocês vão me dar números ali, simples. É alta, muito alta, de 1 a 5 para probabilidade e para impacto. Claro que essa resposta não significa nada se não tiver a seguinte, que é o tratamento, né? O que vocês vão fazer em função disso. Então, eu vou fazer o papel aqui na hora de avaliar como se eu fosse uma seguradora, né? Eu vou dizer, vocês estão me dizendo que a probabilidade de impacto multiplicada ali dá 20, poxa, extremo, é alto, é faixa vermelha naquele gráfico lá. Deixa eu jogar de novo lá. Olha aí. Aqui. Vocês estão me dizendo que é 20, é extremo, é vermelho. E não vão fazer nada. Ou seja, eu, seguradora, vou cobrar de vocês alto. Não, a gente identificou, analisou, que é alto, que é extremo, perdão, e a gente vai botar uma guarda armada, uma segurança armada, perdão. A gente vai fazer auditoria de contas, para evitar também fraudes, né? Fiscais, por exemplo. Então, tem uma série de ações de tratamento para o risco que a gente pode fazer, e a seguradora vai olhar isso tudo e vai dizer, essa empresa, ela, apesar do risco muito grande, ela tem todo um processo de gestão do risco que me permite cobrar menos dela. Porque, veja, aí você vai me perguntar assim, pessoal, mas a seguradora não tem interesse em reduzir custos. Claro que tem, porque se eu, seguradora A, boto mediante toda uma gestão de riscos feita de maneira bem metódica, coloca um preço lá em cima para o meu seguro, vai ter a concorrência, que vai cobrar um pouco menos, porque vai avaliar, essa empresa aí que está me contratando, que está querendo me contratar, ela faz toda uma gestão de risco de maneira bem sólida. Eu consigo reduzir, né, o custo aí do seguro. Então, não é bem assim, né? Então, o interesse da seguradora tem que olhar para a concorrência também. Tá bom, pessoal? O assunto é denso, mas ele é importantíssimo para a gestão de seguros, né? Para a definição, delimitação dos seguros. E é a variável que a gente pode fazer, nós da nossa empresa, porque o seguro em si, você contrata, depois executa, né? Só que quanto melhor a gente fizer a gestão do risco daquilo que a gente está segurando, melhor otimizado, melhor será. Tá bom? Falem comigo. Alguma dúvida? Octávio, Peter, William? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Peter, William, alguma coisa a mais? Da minha parte, não. Até esse final de semana eu quero ver se começa a fazer ter umas ideias aí para dar seguimento aí, né, na atividade aí. Mas até então, não, para mim, tá tranquilo até. Não se apavoremos. É, bem isso aí. Tá bom. Fala aí, Peter. Não, tranquilo. Da minha parte, tudo certo. Então, beleza, moçada. Estou à disposição de vocês. Vou ficar aqui. Nosso horário de aula ainda está dentro, né? Então, vou ficar aqui à disposição até o último que estiver aqui presente. Enquanto tiver alguém, eu vou estar aqui. Mas o que eu tinha para passar para vocês é isso. Então, bom trabalho e estou à disposição de vocês, tá bom? Nosso próximo encontro síncrono é na sexta que vem, dia 28. E aí, no dia 29, a gente termina. Tá certo? Forte abraço, então. Bom trabalho. Estou aqui à disposição. Vou ficar aqui online até o último aluno se manter presente, tá? Grande abraço.
Então tá. Ô, professor, então vai ser só esse trabalho aí valendo a nota total, então, isso, né? No dia 28, que é sábado, Tá? perdão, no dia 29, perdão, no sábado que vem, que vai ser o 6º e último encontro, eu vou passar para vocês a atividade avaliativa da disciplina, que nada mais vai ser do que toda essa consolidação de atividade que a cada aula a gente vai vendo. Então, agora, por exemplo, estou passando essa para vocês, não estou cobrando entrega desta agora, mas eu já estou dizendo que isso aqui, exatamente isso, eu vou cobrar de vocês junto com todos os outros, e vou apresentar no sábado que vem. Vou dar um prazo, claro, para vocês fazerem, né? Uma semana depois, 15 dias, enfim. Mas é isso. Então, todas as aulas, ao final de todas as aulas, a gente está hoje na 4ª. Então, ou seja, já tivemos 4 aulas e a cada uma, eu, ao final, passei para vocês uma atividade que, na 6ª, eu vou juntar, tá? Eu vou colocar tudo junto numa atividade única, que é sequencial, né? Claro. Tá bom? Ou seja, você já tem condição de chegar na semana que vem praticamente com todo o trabalho já feito, vamos dizer, né? Ou pelo menos iniciado, porque as perguntas já estão aí. Então, essa daqui é a 4ª pergunta, o 4º bloco, né, de trabalho, de um único consolidado, né? Tá bom? Não, beleza, tranquilo, só para descargo de consciência. Mas tranquilo, tudo certo, já. Legal. E vocês, por favor, né? Dúvidas, mandem mensagem para mim lá no fórum, tem um canal lá de dúvidas, que daí chega para mim, esse e-mail eu já respondo, tá? Beleza, então. Então tá. Eu vou Beleza, ter que show de sair bola. antes aí. Então tá, um bom final de semana a todos aí. Um grande abraço. Valeu, Valeu, professor. William. Igualmente. Tá, gente? Então, vou encerrar aqui a gravação e vou ficar aqui à disposição de vocês online até o último aluno estiver na sala. Abraço. Tchau, tchau.